Então, vamos dando início a mais um dia da Semana de Ciência e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dou as boas-vindas a todos que já estão presentes aqui na nossa apresentação, a todos os nossos alunos e alunas do CCSA, alunos e alunas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também a outros assistentes, né, de fora da universidade. Também dou as boas-vindas, uma vez que esse evento é um evento aberto, não só para a comunidade mackenzista, como para quem ainda não pertence à comunidade mackenzista, né? Então, boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu sou professora Francisca Grosten, do curso de Comércio Exterior, Administração, com linha de formação em Gestão de Comércio Exterior, e hoje recebo aqui os alunos Guilherme Pinheiro de Souza, Juan Francisco de Carvalho Banho e a Karina de Matos Wirt, que são já egressos do curso de Comércio Exterior, acabaram de se formar e vão apresentar hoje o trabalho deles, um trabalho de pesquisa, que foi resultado, né, do TCC deles, e esse trabalho diz respeito a um assunto bastante contemporâneo, que está muito em evidência hoje, que tem impactos em várias áreas, inclusive nas exportações, né? Então, o trabalho diz respeito à relação entre sustentabilidade ambiental e as exportações brasileiras, e é um estudo exploratório, né? Então, gostaria de dar alguns recadinhos. Primeiro, os palestrantes vão expor a sua pesquisa, na verdade, e o resultado da pesquisa, e depois vai sobrar um tempinho ainda para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa. Eu pediria para levantar a mãozinha aqui ou deixar um comentário no chat, né? E aí nós teremos um tempinho ainda para esses comentários, essa interação com vocês, né? Esse é o primeiro recadinho. O segundo é que eu vou deixar aqui no chat, para quem quiser, para os nossos alunos, na verdade, do CCSA, se você assistir a esta palestra até o final, isso vai gerar 2 horas complementares, né? Então, para que o evento gere 2 horas complementares para o aluno, então o aluno deve colocar no chat o seu nome completo, o seu TIA, número do TIA, né? Para que depois eu possa relacionar quem assistiu a palestra até o final, e aí sim isso vai gerar 2 horas complementares, tá certo? E ao final da palestra, vou colocar no chat também um link para vocês acessarem e fazerem uma pesquisa, né, que para nós é importante a opinião de vocês do evento, porque vai nos dar um feedback importante, não só para este evento, como para os próximos que pretendemos fazer, tá certo? Então, no decorrer da apresentação deles, eu vou colocando no chat também, tá certo? Então, sem mais, eu apresento, então, deixo a palavra com os palestrantes, fiquem à vontade, viu? Muito obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Como a professora Francisca falou, a gente se formou agora no início do ano. Meu nome é Guilherme e eu vou começar, então, aqui a apresentação do trabalho. Bom, por que a gente pensou nesse tema, né? A gente viu que é um assunto em relevância e a gente viu que poderia haver uma ligação com o comércio exterior. Então, um dos motivos que motivou a gente foi o acordo de cooperação entre o Mercosul e a União Europeia, que está sendo discutido, e aí a gente viu em mídia que ele talvez não se concretizasse, em outros lugares falava que sim, nas entrevistas também a gente retomou esse assunto, mas esse foi um dos pontos principais. Uma outra questão foi a mudança de pensamento coletivo, então a gente vê uma mudança de visão dos próprios consumidores, né? A gente vai no mercado, a gente busca produtos que tem um selo verde ou que tem alguma ligação com a sustentabilidade, então isso motiva uma compra também.
E a gente acabou vendo mas que a sustentabilidade também abrange outras questões, né? Então, como barreiras e acordos comerciais, tem a questão de adaptação de empresas, então a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, né? Como eu falei, por exemplo, da questão do acordo com a União Europeia, né? Até a data que a gente fez o trabalho, ainda não tinha muito discussão, mas os entrevistados acabavam mostrando que talvez ele não se concretizasse, mas, por exemplo, checando agora em julho, eu acabei vendo que o acordo ainda está em pauta, ainda está em voga, então pode ser que dê certo, pode ser que não, mas a gente ainda vai abordar isso ao longo do trabalho. Olá, pessoal, meu nome é Karina, prazer estar aqui com vocês também. Entrando aqui um pouquinho nos objetivos, né, a gente tem aí um problema de pesquisa, que é justamente essa relação, né, qual é essa relação entre a sustentabilidade ambiental e as exportações brasileiras. E para responder esse problema de pesquisa, a gente, então, tem aí um objetivo geral e 3 específicos, né, então, analisar essa relação, né, a partir aí das perspectivas dos profissionais da área de comércio exterior, né, como primeiro aí de específico, identificar quais são essas barreiras, né, que são impostas aí às exportações, como segundo, verificar como que as organizações estão atendendo essas exigências ambientais, né, que são colocadas aí pelos países importadores, e no terceiro, analisar esses efeitos na prática, né, em relação a essa questão ambiental e a exportação dos nossos produtos brasileiros. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juan, eu fiz comércio exterior aí, eu me formei agora, né? A gente apresentou esse TCC. E o TCC, ele tem como seu referencial teórico, a gente quis tratar de das partes dos tripé da sustentabilidade, né? Que seria o tripé da sustentabilidade ambiental. Existem outros dois, que seria o tripé da sustentabilidade social e o econômico. Como a gente viu que o tripé da sustentabilidade ambiental traz maior impacto nas exportações e importações, a gente preferiu abordar mais sobre esse tema, né? E estudando mais sobre esse tema, a gente percebeu que as conferências internacionais são um evento que ocorre muito por países que possuem maiores condições, países que possuem mais influência no mundo, e esses países entram em acordo para unir a sustentabilidade com o desenvolvimento. Então, é uma questão muito importante que a gente abordou no nosso trabalho, no nosso artigo. Com isso, né, com essas discussões de alinhamento entre o desenvolvimento e a sustentabilidade, vem o consumo e a cidadania. O que seria isso? O que o Guilherme disse na introdução. As pessoas, elas estão procurando produtos com uma procedência melhor, mais alinhada com a sustentabilidade ambiental. Então, as empresas precisam buscar oferecer produtos que possuem certificação, que possuem um meio produtivo que se adeque com as exigências que essas conferências internacionais exigem. Então, está tudo interligado. Então, a gente consegue ver que a sustentabilidade ambiental é como se fosse o efeito dominó. Uma decisão lá em cima impacta toda uma cadeia produtiva. Por isso, as empresas elas precisam demonstrar essa responsabilidade. Dessa forma, elas precisam aplicar o seu capital em publicidade, mostrar que elas estão buscando se desenvolver com essas exigências internacionais. Para isso, né, para atender essas exigências, a empresa ela precisa adotar novas tecnologias, né? Porque você não consegue manter um processo produtivo se adequando com essas novas exigências sem comprar novas tecnologias. A gente consegue ver muito hoje em dia que existem resistências dos gestores perante a isso, porque são coisas que a gente não tem certeza se vai trazer um retorno viável para a empresa, se atender essas demandas vai trazer um retorno. Então, a parte tecnológica, muitas vezes, é um campo meio escuro de se adentrar. Isso que a gente vê normalmente no mercado, aí na parte de decisão estratégica, né? Analisando agora o mercado em si, existem as barreiras comerciais, seriam as tarifárias e as não tarifárias. O nosso trabalho, a gente preferiu abordar mais as não tarifárias, justamente porque trazem maior impacto.
Essas não tarifárias seriam esses fatores que eu disse antes, como as decisões nas conferências internacionais, a visão do consumidor, a mudança de tecnologia, são tudo que não envolve o dinheiro, né? A taxação do produto. Então, a gente preferiu buscar alinhar mais com essa parte não tarifária. Vale dizer que o excesso de barreiras traz um prejuízo para o comércio internacional. Porque quando você coloca muita barreira, você impede da entrada de investimentos no seu país. Então, você precisa ter esse equilíbrio, buscar o desenvolvimento junto com a proteção do meio ambiente. Aí existem 3 pontos importantes relacionados ao Brasil com acordos comerciais, que seria a preocupação com o dumping ambiental, né, você utilizar outro país para tirar vantagem. O Brasil ele já não é membro do Acordo de Bens Ambientais desde de 2014, e tem um acordo hiper importante, que é um dos acordos mais importantes que eu vejo que o Brasil tem, que ele é signatário da Convenção de CITES desde 1973. Essa convenção, ela trata da proteção da fauna e da flora em extinção do Brasil. Então, a gente vê que isso daí seria como se fosse uma barreira não tarifária, né? Ela traz um tipo de restrição para os produtores nacionais e empresas internacionais também que venham investir no Brasil. Uma coisa interessante de falar, né, desse acordo de bens ambientais é que, assim, quando a gente estava fazendo o referencial teórico, a gente viu que o Brasil ele ajudou muito a desenvolver as diretrizes do acordo, mas no final ele acabou não assinando, que demorou muito tempo, então provavelmente teve até uma questão política aí, de uma gestão querer assinar, outra gestão não, mas acabou não assinando, então. Exato. Ratificando, o termo correto. Pode passar. Bom, para a metodologia do trabalho, como a professora Francisca falou, a gente fez uma pesquisa exploratória, porque a gente quis se aprofundar na investigação, então a gente se baseou em autores como Crouch, Gil e Godoy, e para isso a gente usou um método qualitativo, então a gente buscou principalmente se basear em entrevistas para fazer o TCC2, né, que é a parte de entrevistas e análise e tudo mais. Então os nossos entrevistados eram profissionais de comércio exterior, como a Karina tinha falado, então a gente buscou pessoas de planos de fundo diferentes, então, por exemplo, entrevistado 1, entrevistado 4, eles chegaram a trabalhar em empresas exportadoras, então, como Açúcar da Barra, Raízen, Cosan, Copersucar. O 1, ele trabalhou há um tempo atrás, a entrevistada 4 ainda trabalha numa trading de açúcar, então ela é uma profissional que está um pouco mais alinhada com a atualidade, enquanto ele foi de uma outra época. O entrevistado 2 teve um viés mais governamental, né? Ele é ex-embaixador brasileiro em Washington, no Uruguai, em Londres, então ele pegou mais o lado governamental, né? Regulatório, o lado mais oficial, não do setor privado. E o entrevistado 3, ele é um consultor de sustentabilidade, e ele chegou a ser instrutor na SGS, que é a Société Générale de Surveillance, que é uma das empresas que propõe a certificação e que concede a certificação para empresas exportadoras. Então, foi legal que, na nossa opinião, assim, a gente conseguiu pegar entrevistados de várias áreas e que um foi complementando o outro. Então, isso foi bem legal de ver. Então, para a gente fazer essa análise, a gente usou um instrumento de coleta de dados, segundo o Richardson, a gente usou roteiros semi-estruturados, e aí depois a gente foi transcrevendo, fez a seleção, categorização e, por fim, a análise do que era relevante ou não para o nosso trabalho. Bem, a gente dividiu o nosso trabalho em 3 objetivos específicos, né? O primeiro seria identificar quais barreiras ambientais são impostas às exportações brasileiras. E nesse objetivo específico, a gente viu de 3 visões diferentes, né? Que a gente dividiu em subcategorias. A primeira visão seria a barreira ambiental para a conscientização e proteção do meio ambiente. Todos os nossos entrevistados de diversas áreas, né, como o Guilherme falou, que uma vai complementando a outra, afirmaram que sim, hoje em dia existem países que se unem justamente para a proteção do meio ambiente, sim, o viés protecionista, que eles possuem essa vontade realmente de trazer a conscientização. Mas tem a outra visão, que seria a barreira ambiental para a proteção dos produtos nacionais. Isso daí, os entrevistados 2, 3 e 4 afirmaram que existem barreiras que são
mascaradas como se fossem preocupação com o meio ambiente, mas na realidade elas estão sendo utilizadas para a proteção dos seus produtores nacionais. Então a gente tem um exemplo agora recente. O Trump, quando ele era presidente, ele barrou aí o minério brasileiro, porque a gente tinha um minério muito mais barato do que o minério americano, e ele sofreu muita pressão dos produtores nacionais. Isso daí fez com que ele taxasse, então ele aplicou uma barreira tarifária, né, em cima dos produtos brasileiros, alegando proteção ao meio ambiente. Então, tem várias questões aí relacionadas a essa fingir que é por proteção do meio ambiente, mas está realmente protegendo os produtores nacionais. E tem uma terceira visão, que só foi um dos entrevistados que trouxe isso, que é um entrevistado que falou mais sobre certificados, que as barreiras ambientais, elas não trazem só benefícios para o meio ambiente, mas se a gente ter uma visão externa da empresa, a gente consegue ver que a implementação dessas barreiras pressionam as empresas a buscar novas tecnologias e desenvolver um produto com maior eficiência e qualidade. Então, tem esse ponto de vista, ao invés de a gente ser só pessimista, falar assim, nossa, isso só dificulta o investimento, mas, por outro lado, ele traz tecnologia, ele traz inovação, ele traz um produto mais eficiente, de qualidade, que ele se alinha com sustentabilidade, com o ambiente onde está sendo explorado. Então, tem esse terceiro ponto de vista, né, relacionado a barreiras ambientais. O segundo objetivo específico que a gente tinha era verificar como que as organizações estão atendendo essas exigências ambientais, né, impostas pelos seus respectivos importadores. E aí, para essa subcategoria, a gente também fez 3 divisões. Então, necessidade de certificação, facilidade na obtenção de financiamentos e uso de tecnologia. De maneira geral, por que as empresas precisariam se adaptar à sustentabilidade, né? É bom pelo meio ambiente, pela mudança de pensamento coletivo, como a gente já abordou, pela questão até social, né, ligada ao tripé da sustentabilidade, que nem o Rua tinha comentado. E pelo que a gente conseguiu ver durante o trabalho, um dos poucos pontos negativos da sustentabilidade seria que ela exige muito planejamento, então principalmente de planejamento de caixa. Então, por exemplo, uma empresa exportadora, né, que era o foco da nossa pesquisa, ela precisaria planejar muito bem como que ela ia implementar essa sustentabilidade para ela ter recursos em caso que ela precisasse fazer uma exportação assim não planejada. Então, ela precisava ter recursos em caixa para fazer a sustentabilidade e para fazer suas operações, mas assim, um planejamento contábil resolveria essa questão. Falando agora sobre a necessidade de certificação, uma coisa que todos os entrevistados concordaram foi que a certificação é o meio mais comum de se adequar à sustentabilidade ambiental. E assim, por exemplo, 2 dos entrevistados falaram que elas reforçam as boas práticas, elas retomam tudo que o mercado vem falando. A gente encontrou certificações assim, por exemplo, de commodity, a gente viu certificação desde a cana-de-açúcar até óleo de palma, soja, várias certificações. Uma coisa que chamou a nossa atenção nas certificações foi quem estava exigindo isso. Então, por exemplo, a gente viu que muitas certificações como Bom Sucro, que é para produtos derivados da cana, RTRS, que é da soja, foram criadas em resposta à chamada diretiva europeia. Então, assim, os países do bloco europeu começaram a exigir mais certificações, serem mais restritivos com quem poderia exportar commodities para eles, e aí o mercado foi se ajustando para criar essas certificações. Depois a Karina vai comentar também um pouco mais sobre a diretiva europeia. Então, por exemplo, quem dá essas certificações também, como eu falei, a SGS, que um dos entrevistados é instrutor, tem a DKK, são algumas empresas grandes, mas não está monopolizado também, então foi um ponto positivo. Sobre fechar a certificação, assim, uma coisa que chamou a nossa atenção foi que no referencial teórico, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, a gente achava que o ISO, né, que é aquela empresa americana, que tem certificados para vários meios produtivos de diversos setores, a gente achou que o ISO era uma certificação muito importante, enquanto que, por exemplo, nas entrevistas, a entrevistada 4 falou que o ISO seria mais relevante na parte logística e não tanto para testar uma boa sustentabilidade, né? Agora, falando sobre a facilitação na obtenção de financiamentos,
era uma coisa que foi um pouco inesperada também para a gente, porque assim, a gente imaginou que teria algum benefício, mas a gente não achou que já estava tão em prática, e sobretudo no Brasil, né? Então, por exemplo, nas entrevistas a gente cruzou com um acordo mundial de bancos chamado Princípio do Equador, que assim, são 69 bancos, se eu não me engano, que eles chegaram num acordo para só conceder empréstimos acima dos 10 milhões de dólares para empresas que estivessem alinhadas a uma série de diretivas de sustentabilidade ambiental. E, por exemplo, por que eu falei do Brasil? Porque bancos como o Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú já são signatários desse acordo. Os financiamentos, eles também promovem, por exemplo, pelo Princípio do Equador, a busca de certificações. Então, assim, uma coisa vai ligando na outra. Então, foi bem interessante perceber isso. Por fim, a questão da tecnologia na adequação de empresas, a gente viu que muitas empresas fazem uso de softwares de gestão. Então, por exemplo, o entrevistado 3, ele comentou que ele trabalha um pouco com isso, assim, de criar softwares de gestão para implementar e manter a sustentabilidade ambiental na empresa, concordando também com vários autores que a gente viu, como Lima Carmo, Mantelli, Tony. E um fato interessante foi que também nas entrevistas surgiu o conceito de CBIOS, né, que é a compra de créditos de carbono, que a gente achou que era uma coisa super futurista, mas é algo que já está presente no mercado, inclusive na B3, né, na Bolsa Brasileira. Opa. E agora vindo também, gente, agora para esse terceiro objetivo, né, que eu comentei, vendo aí as consequências, né, que essa sustentabilidade impacta, né, a gente vê aí duas subcategorias, né, as barreiras ambientais, que são impostas aí pelos países mais desenvolvidos, e a reputação empresarial. Vamos vir aqui primeiro para essas barreiras ambientais, né, foi bem interessante que com as entrevistas, a gente conseguiu entender aí qual era o principal problema frente a essas imposições, né, de barreiras aí nas negociações. Então, 3 de 4 entrevistados mencionaram essa relevância que a capacidade econômica e o nível de desenvolvimento de um país são, sim, fatores de grande influência aí nas negociações, nas imposições de restrições aí no comércio exterior, né? Então, isso acaba dificultando o desenvolvimento de países emergentes. E isso vai se cascatear aí por muitos outros tópicos, né? Então, até o entrevistado 1 e 2 comentou também esse ponto, né? Mencionou que essa questão aí dos países mais desenvolvidos, né? Mas que vez ou outra as exigências ambientais são mais brandas, vez ou outras elas são mais rigorosas, né? Isso também foi um ponto que a gente fez de conexão na parte teórica ali com o autor Barbieri, né? Ele também comentou esse ponto aí, que é algo que acontece, né? E um outro fator aí que influencia nessa quantidade aí de barreiras que são impostas aí na exportação é o nível de confiança que um país tem frente ao mercado internacional, né? Então, só que quando a gente analisa esse ponto, né, dá para notar claramente que está totalmente relacionado aí com também essa questão de países desenvolvidos, né? Então, o que é um país que está com confiança, né, no frente ao mercado? Não é um país que está aí fazendo parte aí dos acordos, né? Está cumprindo os acordos que ele está envolvido, está realizando os pagamentos então dentro dos prazos, né? E isso aí vai garantindo uma segurança aí no mercado, né? Para os países importadores. E o entrevistado 1 e 2 comentou, né? Que essa possibilidade para garantir mais segurança, ela está vinculada ao poder econômico de um país, né? Então, quanto maior poder econômico, mais fácil tem maior possibilidade, né, de cumprir o que foi acordado, né, de fazer os pagamentos dentro do prazo, enfim, né. E todos esses exemplos aí, eles estão também
de acordo com um autor que se chama Stiglitz, né, que diz aí que a implicação aí de barreiras comerciais, né, ao longo da história, né, ela tem beneficiado muito mais os países ricos, né, em detrimento aí dos países de desenvolvimento, né. O terceiro entrevistado também comentou, né, sobre essa questão do bom sucro, né, que o Guilherme comentou, né, que é uma certificação criada pela Comunidade Europeia para verificar os biocombustíveis que são importados, né, para o continente europeu, né? Então, é interessante que isso bate muito também com análise do Ministério das Relações Exteriores e da OMC, que eles trazem, né, de que o continente europeu tem imposto exigências comerciais muito acima da média aí do global, né? Então, já é um fator aí que, como eu falei, cascateia em muitos tópicos aí, né? E falando aí da reputação, né, empresarial, a entrevistada 1, ela até comentou, né, que as empresas, elas podem sim ter aí a sua reputação manchada, caso elas não estejam seguindo aí os padrões de sustentabilidade, né, e isso também foi confirmado ali com a entrevistada 4, né, que essa reputação está vinculada à procura dos consumidores, né, por produtos com certificações sustentáveis. Então, é uma exigência ali do mercado que cascateia ali para o mercado industrial também, né? E de acordo, mas um fato interessante também é que o entrevistado 3 que trouxe esse ponto, né, de que ter certificado não garante necessariamente aí que a empresa tenha boas práticas sustentáveis, né? Então, pode ser ali um fator, né, um ponto de que esteja ok, mas não avalia toda a cadeia, todo o processo, né? Então, infelizmente tem esse contraponto, né? E aí o entrevistado 1, como o Guilherme tinha comentado, né, ele teve uma atuação maior há alguns anos atrás, né? E ele compara, né, esse nível de exigência, né, esse nível de cobrança, né, por questões sustentáveis de 10 anos para cá. Hoje a cobrança é muito maior, né? Então, é um ponto aí que reflete aí, a gente já consegue até notar no mercado, tudo, quando a gente vai consumindo, a gente vai vendo também esses pontos, essas certificações, esses selos, né? Então, é algo que a gente já consegue ver aí no nosso dia a dia. Gui, pode passar aí para o próximo slide, que eu vou falar aqui, então, sobre a questão do tripé, né? Vendo aí nas considerações finais, o Juan comentou lá no início, né, que a sustentabilidade, ela é um fator aí que tem três pontos, né? Três pernas. Então, é o ambiental, o social e o econômico, né? E, de maneira geral, né, a sustentabilidade em si se tornou um palco aí de discussões no mundo inteiro, né? Isso daí, a gente até estava conversando ali com a professora Francisca antes aqui da apresentação, né, de como isso tem sido pauta das notícias, né, hoje em dia, e que cada vez mais, né, a partir aí desses estudos que a gente fez, está sendo mais unificado mesmo, né? Então, cada vez mais a sustentabilidade ambiental está interrelacionada com a social, que está junto ali com a econômica, então cada vez ela está mais unificada, mais unida, né? E comentando ali também em relação à parte de adequações e a certificação também, como o Guilherme trouxe ali anteriormente, né? De forma geral, a gente percebeu aí que
a essa adequação aí dos exportadores brasileiros, né, frente a essas questões sustentáveis, ela dá, assim, por meio de certificações, né, que são reguladas aí por diversos órgãos, né, que podem ter aí finalidades específicas, como a Bom Sucro, que eu mencionei, ali em biocombustíveis, né, mas também pode ser um pouco mais geral, que nem a ISO, que é a parte mais logística, mas não é de um produto específico, né, então ela é mais geral. E um ponto, assim, que chamou a atenção de que ainda, né, não há uma centralização, né, por parte dos órgãos credenciadores, né, então isso acaba podendo prejudicar um pouco aí as empresas, né, pelo fato de que cada órgão, ela não sabe exatamente que órgão que ela vai atrás, onde que ela consegue essa certificação, não é um ponto só, ele está mais dissipado, né? Então, isso é um ponto negativo aí para essa questão das empresas, né? Mas, ao mesmo tempo, não evita aí um monopólio também desses certificados, né? E um ponto é que os certificados também, eles não são totalmente rígidos, eles não são imutáveis, eles são gerados a partir da necessidade e visão aí dos países, dos consumidores, né, que isso vai cascateando aí para o mercado entre empresas também. Então, é mais nesse ponto aí também que queria chegar. Quanto à questão da facilitação na obtenção de financiamentos, né, como eu falei, foi um ponto que foi surpreendente para a gente, mas como consideração final, a gente pode pensar mais uma vez na unificação do tripé, que a Karine e o Rô falaram, né, porque a gente vê então que a sustentabilidade ambiental, ela pode ajudar na sustentabilidade econômica da empresa, né, numa necessidade para fazer um investimento, para se manter, ela consegue um empréstimo. Um outro ponto das considerações finais foi justamente essa questão do que é uma simples consciência ambiental e o que é um protecionismo, né? Porque, por exemplo, a simples consciência seria uma mudança no pensamento coletivo, uma preocupação com o meio ambiente. O protecionismo seria você dificultar a ponto que muitos países ao redor do mundo não conseguiriam entrar em um determinado mercado. Então, por exemplo, o entrevistado 1, ele chegou a comentar que, por exemplo, para o mercado europeu, às vezes os mercados europeus eles põem exigências tão altas porque eles têm, principalmente países mais nórdicos, eles têm uma estabilidade social muito maior, então eles conseguem se dar o luxo de pensar na sustentabilidade ambiental, de colocar regras de preservação do meio ambiente, enquanto países da Ásia Meridional, por exemplo, a Índia, ela tem problemas sociais muito maiores do que a questão ambiental, assim, muito maiores no sentido de urgência, né, para o governo local. Então, mas no final das contas isso acaba impedindo a entrada de muitos países em determinados mercados, né? Bem, voltando no assunto, né, que a Karina disse, que o Guilherme disse, que eu disse, a reputação empresarial é um dos fatores mais importantes que tem, foi um dos fatores que causou essa discussão, né, pela consciência dos consumidores, o avanço da ciência em relação, estudando o nosso planeta, vendo as mudanças de clima, temperatura, e isso daí tudo causou toda uma consciência que fez com que a reputação empresarial referente a esse tema fosse um dado muito importante na hora de realizar uma negociação. É importante, quando a gente vai falar desse tema, perceber que o dado em reputação empresarial era muito mais importante antes da indústria 4.0, vamos se dizer, quando teve as digitalizações dos processos. Porque depois desse tempo, chegaram os certificados, que foi o que a Karina disse. E os certificados, eles estão se unindo. A gente consegue ver, por exemplo, a ISO 18000 é um certificado que abrange gestão ambiental, gestão social da empresa e gestão administrativa. Então, você vê que está unificando um único certificado, abrange diversos temas. Então, a gente consegue ver que esse tema de reputação empresarial é a ignição de todo o assunto, né? Além disso, tem o desenvolvimento dos processos produtivos, que é a consequência de tudo isso que a gente falou.
As empresas elas precisam buscar novas tecnologias. Se elas não buscarem esse desenvolvimento, elas vão ficar para trás. Negociações não vão ser fechadas, porque na hora de você passar por uma auditoria de uma empresa que emite certificação, ela não vai te dar o certificado. E para você vender para uma empresa no exterior ou nacionalmente mesmo que for, as empresas estão exigindo esses certificados, estão exigindo que você tenha uma conduta boa perante o meio ambiente. Então, você precisa se adequar com esse desenvolvimento de processos produtivos. E processos produtivos que eu falo não é somente a base produtiva, maquinário e sistema, mas é a parte produtiva como um todo. Então, pessoas, localidade da empresa, como você faz o seu produto. Então, tem toda essa questão. E, por último, tem o impacto político. Sustentabilidade ambiental, querendo ou não, é um dos principais temas hoje em dia, que influencia muitos países. Países evitam acordos, fazem acordos, pensando em desenvolvimento, tudo envolto da tecnologia. Tecnologia não, desculpa, da sustentabilidade ambiental. E tem um exemplo, o exemplo mais recente foi o Emmanuel Macron, né, próximo das eleições da França, se negando a assinar o acordo Brasil-União Europeia, justamente porque ele queria proteger os produtores nacionais dele. Então, tipo, o Brasil ia trazer um produto mais sustentável, mais favorável para os consumidores franceses, mais barato, de melhor qualidade, só que o presidente evitou assinar justamente para não ter esse impacto político na França. Então, a gente vê que existem decisões que envolvem a sustentabilidade e que traz esse impacto enorme. O Trump, mesmo o exemplo que eu dei antes, lá do protecionismo dele, isso daí é um outro exemplo, e assim vai em diante. A gente consegue pegar um exemplo, eu acho que em todos os países que a gente for parar para analisar. De tão importante a sustentabilidade de tão que ela está em assunto. Assim, a gente vê direto nos jornais, no Jornal Nacional que a gente estava discutindo antes da apresentação aqui com a professora, notícias direto durante a semana, no jornal da noite, da manhã, qualquer horário aí. É um assunto muito relevante e importante. Até o entrevistado 2, ele tinha comentado, né, Rô, que ele achava que nada, assim, nenhum acordo muito relevante no âmbito ambiental ia sair antes de 2022, 2023, Exato. Justamente por causa de eleições ao redor do mundo inteiro, né, então... É impacto político. Bom, sobre a questão de limitação de estudo, além da dificuldade de encontrar gestores de comércio exterior que tivessem alguma relação com sustentabilidade ambiental, a gente teve uma dificuldade no que tange a confidencialidade, porque assim, a gente chegou a encontrar mais de 4 gestores e profissionais relacionados a esse tema, mas muitos deles negavam a entrevista porque eles julgavam, ou a empresa que eles trabalhavam, julgavam sustentabilidade ambiental como um tema estratégico, essas eram as palavras que eles usavam. Então, assim, que não poderia ser divulgado. Mesmo a gente deixando sempre claro que a entrevista teria fins única exclusivamente acadêmicos, muitos ficavam receosos e acabavam não aceitando fazer a entrevista. Por fim, né, para sugestões de trabalhos futuros, né, fica a dica, a gente pensou em um estudo sobre dificuldades na obtenção de certificação, né, e talvez um estudo sobre o impacto dessa demora para os exportadores, então, assim, a certificação, o que eles perdem nesse processo. Uma terceira ideia seria falar sobre realmente a unificação do tripé da sustentabilidade, né, porque como a gente viu, e como nós três ressaltamos várias vezes ao longo desse trabalho, a gente vê que uma sustentabilidade está cada vez mais ligada com a outra, e os próprios entrevistados falavam isso, que elas estão convergindo de uma forma que daqui a pouco não é mais um tripé, vai ser uma coisa só. E por fim, uma última ideia que a gente pensou, né, a quarta ideia, seria um estudo sobre o impacto dos funcionários e da aplicação de sustentabilidade, né, porque a gente pensou nisso, principalmente depois da entrevista com o entrevistado 3, né, que ele fazia softwares de gestão de sustentabilidade. Ele falava que, por exemplo, para criar um software para uma empresa, ele demorava de 8 a 12 meses, enquanto que para a empresa conseguir aplicar realmente esse software, para conscientizar todos os funcionários mais céticos, talvez, demorava de 3 a 4 anos. Então, assim, tem um gap muito grande, né? Então, até o software ficar pronto e até ele ser amplamente implementado. Então, seria uma pauta mais ligada, talvez, até à administração,
pura ou recursos humanos mesmo. Bem, gente, espero que vocês tenham anotado aí as ideias de sugestão aí para quem tiver na época aí do TCC. No finzinho. Mas enfim, a gente trouxe aqui parcialmente aí as referências, né, bibliográficas, foram muitas mesmo, é um tema, como a gente já mencionou várias vezes aqui, é bem importante, está muito em pauta, tem muitas divergências às vezes, né, então foi necessário muita pesquisa, né, mas enfim, aqui só Muita. parcialmente aqui para a gente mostrar os principais. E eu queria, então, já agradecer, né, principalmente aí a professora Francisca, né, que nos orientou durante todo esse processo, nos convidou aqui também para ter esse bate-papo aí com vocês, essa palestra com vocês. Agradecemos aí também a todos que estão apoiando aí na feira, né, na Semana de Ciência e Tecnologia, e vocês aí, alunos também que puderam aí ouvir e a gente poder aí levar um pouquinho do nosso conhecimento aí desse trabalho, viu? Então, muito obrigada, espero aí que tenha tido aí um pouquinho aí de conhecimento para vocês. Obrigado, pessoal. E se tiverem interesse também, né, em fazer algum trabalho em alguma relação relacionado com o nosso tema, procurem a professora Francisca, também aqui tá os nossos tias, nomes, então assim, meio maquinzista, de algum jeito, a gente consegue entrar em contato. Obrigado, pessoal. Assim, eu fico bem feliz. Era um negócio que eu gostaria muito de passar conhecimento pessoal do Mackenzie. É uma faculdade que trouxe bastante, me agregou bastante, sabe? Tem coisas que a gente reclama, tem, mas a maior parte das coisas, os professores, tudo aproveitem, assim, quem está no começo do curso, não sei se tem lido o começo do curso aí, mas aproveita que tem bastante chão e dá para aprender bastante. Exatamente. Obrigada, viu, gente? Que bom. Eu que agradeço a vocês, palestrantes desta noite, e estou orgulhosa de vocês e agradeço também a presença de todos e gostaria de ter algum comentário ou perguntas. Fiquem à vontade de colocar, nós temos um tempinho ainda, então fiquem à vontade de colocar ou no chat. Eu não sei se o microfone de vocês está aberto, mas pelo menos pelo chat dá para vocês participarem e interagirem aqui com o tema e com os nossos palestrantes. Enquanto vocês colocam, então, seus comentários ou perguntas, então, gostaria de realmente fechar, assim, com isso, né, que os dados que a pesquisa revelou, eu diria, como os palestrantes falaram, né, um tema de bastante relevância, e apesar de ter esse contraponto, né, que a pesquisa revelou isso, até que ponto é consciência dos países, né, consciência dos países importadores de preservação do meio ambiente, e até que ponto é uma medida de protecionismo, né, para, olhando cada país para dentro de si. Então, apesar de ter realmente aparecido esse contraponto, o que a gente pode ver, e os palestrantes falaram isso, né, que cada dia mais a gente vê que esta ideia da sustentabilidade está permeando a consciência do consumidor, né? Então, partindo do consumidor, aí sim as autoridades vão tomar certas medidas, né? Então, tem que começar pela base ali, qualquer mudança, eu acho que tem que começar pela base, né? O consumidor mudando os seus hábitos, acaba mudando os hábitos das empresas e os hábitos e a legislação do país em si, né? Então, muito, eu acho interessante essa reflexão que o trabalho traz, né? Eu poderia trazer uma reflexão relacionada a isso, né? Legal. Essa visão dos consumidores ainda existe, é algo muito enraizado para produtos que a gente consegue ter fácil acesso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Empresas importadoras e exportadoras que têm o foco de importar e exportar em massa,
elas possuem muito maior influência de convenções e acordos do que do sentimento do consumidor. Porque o ISO, por exemplo, vamos dar um exemplo do certificado do ISO. ISO, ela se baseia por meio de implementação tecnológica, então ela fica analisando as novas tecnologias que aparecem aí no mundo com o desenvolvimento sustentável. Então, não é uma iniciativa somente dos consumidores, não foi os consumidores que chegaram para a ISO, o órgão, e exigiram essa mudança, foi a própria ISO que reconheceu esse desenvolvimento tecnológico e resolveu fazer uma auditoria colocando essa exigência no próximo certificado para renovar o certificado com a empresa. Então, as empresas, a cada quarter ou anualmente, elas precisam passar por essa auditoria para manter seu certificado. Então, existe sim essa avaliação de que os consumidores eles conseguem mudar o mercado, mas como que a sustentabilidade ambiental está muito enraizada hoje em dia, é um fato que a gente não consegue fugir. Nenhuma empresa hoje em dia que entrar no mercado, ela vai conseguir fugir do fator sustentabilidade ambiental. Então, como é algo que já está enraizado, ele já entrou como se fosse um sistema. Entendeu? Então, toda empresa ela se submete a esse sistema de sustentabilidade. Então, é isso que eu queria trazer, desse pensamento. Eu vi Legal, aqui obrigada, Juan. que o Paulo ele Isso. trouxe uma pergunta, né? Como vou ler até aqui, depois aí eu vou começar a responder. Meninos também depois me complementam aí, né? Como vocês veem a aplicação da sustentabilidade em empresas pequenas, muitas vezes, até com as licenças aí que a gente mencionou, né? É muito complicado ter caixa para adaptar processos e produtos. Digamos que há grandes barreiras ainda para a maior parte das empresas, principalmente em países em desenvolvimento. Paulo, realmente, é bem complicado realmente ainda para os países em desenvolvimento. Como a gente comentou, tem muitos acordos que têm esse viés protecionista ainda. A gente está sempre acompanhando, é importante as empresas acompanharem esses futuros acordos, né, e pressionar também o governo para questões aí de fechamento de acordos ali que estão em análises eternas, né, e que nunca avançam, né, porque esses acordos tendem a beneficiar, então, esse mercado, né, as empresas, né, e a questão de pequenas empresas, acho que depende muito em que nicho tá também, né? Tem muitas certificadoras, muitos consultores que vão analisar qual que é a real necessidade, que tipo de certificado realmente é importante, né? Porque não é sair tirando ISO 14001 daqueles grandes, se às vezes não é tão relevante também para a tua empresa, né? Então, assim, é por isso que também tem esses consultores de mercado, que foi um dos que a gente também entrevistou, né? Que eles vão analisar, e esses planos também de mudança, de mentalidade, tudo não é do dia para a noite, né? São anos aí de trabalho para essa mudança também de consciência dentro da empresa, mudança também do processo produtivo, então assim é um passo de formiguinha, né? Não é tudo tão rápido, né? Então, acho que esse ponto da consultoria, eu acho que é importante aí para essas avaliações e ter esse direcionamento mais correto, né? E não ver ali o que às vezes uma grande empresa, porque uma grande empresa necessita, às vezes é diferente da necessidade da tua empresa, né? Ali no viés de exportação. E até também tradings também, né? Dependendo, né, de como que vai fazer a exportação, né? Como é que vai entrar no mercado, muitas vezes passa ali por tradings, as próprias tradings também acabam trazendo esse ponto, enfim. Então, comentando um pouquinho aí, meninos aí me Para complementar, Karina, um pouquinho aí, é o que você disse realmente, cara, precisa ter a demanda. Se você é uma empresa que está no mercado e ainda não enfrentou essa demanda, você vai, como a Karina disse com essa metáfora aí, você vai comer que nem formiguinha, você vai comendo pelos cantos. Quando chegar a demanda, você vai lá, pode procurar uma consultoria, ajudar a te auxiliar a entrar nesse tema, ou você procura uma trading para facilitar o processo.
Então, seria mais isso. As empresas grandes hoje em dia, é o que eu disse antes, elas já estão inseridas nesse sistema. Elas passam auditoria, a ISO já vai em cima, porque as negociações que elas fazem com outras grandes empresas, você precisa desse certificado, senão você não consegue fechar o acordo. É como se fosse um acordo entre dois governos. Você tem cláusula, você tem coisas para atender. Se você não atender as obrigações nas contratações, nas negociações, você não consegue fechar o contrato. Agora, se você é uma pequena empresa que não tá enfrentando ainda esses problemas de negociação, não tem a demanda dos seus clientes para ter esses certificados, você vai aos poucos aderindo a isso, quando a demanda chegar. Seria isso, minha visão. Uma coisa que a gente viu, assim, que a gente viu na análise é que, assim, existem empresas de diversos setores que estão fazendo isso, então, desde exportadores de açúcar até shopping centers, mas realmente acaba sendo, na maioria das vezes, empresas maiores, então, assim, também pelo custo. Ao meu ver, é um pouco também o que eles falaram, assim, quanto mais comum isso se tornar, mais barato e mais fácil vai se tornar de obter essa certificação de uma forma financeira mesmo. Eu acho que hoje em dia, com toda essa mudança de pensamento, ESG, né, que agora também está chegando, muitas empresas também já nascem pensando nisso, assim, também. Então, assim, vou começar uma empresa, mas o que eu preciso para rentabilidade? Então, elas vão já se organizando para isso. Isso, e para completar, Paulo Henrique, agradeço a sua questão que você coloca, e eu diria, mesmo em se tratando de pequenas empresas brasileiras, eu diria, como os palestrantes falaram, né, não é uma coisa rápida de hoje para amanhã, mas se a empresa quer se perenizar, né, no mercado, quer se tornar perene no mercado, ela tem sim que se preocupar com isso, e se não, ela tem que ter essa consciência que se ela não acabar não introjetando essa questão, talvez isso faça com que ela não se torne, não fique muito tempo Torna no uma mercado, né? barreira, né? Exatamente, não fique muito tempo no mercado como exportadora ou mesmo no mercado interno, né? A questão é Então, que você precisa se manter, né? Você não pode. exatamente, se ela quiser O desenvolvimento não precisa ser rápido, assim, não, eu preciso de todos os certificados agora. É aquilo que eu disse, se a demanda de um certificado chegar, você tem que buscar atender essa demanda. Você não pode evitar de falar, não, isso daí vai trazer um custo muito grande para minha empresa, eu vou levar minha vida aqui, porque se você não atender a demanda, é o que a Francisca disse, vai chegar de você ficar para trás no mercado. Isso mesmo. Obrigada, muito pertinente a sua pergunta. A gente vê que, assim, a menos que a empresa seja realmente exportadora, né, mesmo se for no mercado interno, para as pequenas ainda está opcional, né? Assim, para as grandes já tem norma da CVM, já tem um monte de norma que já regula elas, sendo as exportadoras ou não, né? Que aqui, ao viés do Comex, a gente vê que todo mundo que for exportar para determinado mercado vai precisar se enquadrar, então. Exatamente. Que bom, pessoal. Olha, mais alguém gostaria de colocar algum comentário ou pergunta? Não? Então, reitero aí que vocês, por favor, nós que agradecemos, viu, Paulo Henrique? Muito obrigada. E também reitero que vocês respondam a pesquisa aí para a gente ter o feedback, né, que vai nos alimentar, não só para este evento, mas para os próximos que pretendemos fazer, tá bom? Agradeço mais uma vez ao Guilherme, Juan e Karina a apresentação de vocês e agradeço a audiência dos nossos alunos e nossos convidados também, e esperamos nos encontrar brevemente em outros eventos aqui do CCSA, tá certo? Brevemente, tá bom? E não esqueçam de responder a pesquisa lá. Fábio está dizendo, era só colocar o nome tia aqui, isso mesmo, Fábio, tá bom? Maravilha, então agradeço a todos, Guilherme, Karina e Juan, também, muito obrigada. E não esqueçam da gente, agora vocês estão formados, né?
Mas não. Jamais. retornem. Francisca, se você quiser, Retorne. ó, manda um WhatsApp aí que eu tô aí. Ah, tá ótimo. A gente tá disponível para você qualquer hora. Gente, a Ai, que Francisca é ótimo. muito boa, viu? Que ótimo. Abraça a professora aí. Maravilhoso. Nossa, não, imagine, vocês é que fazem a diferença. Todos os alunos aqui é que fazem a diferença, né? Então, quero realmente continuar em contato com vocês, não é mesmo? Para outros encontros, outras oportunidades. E a gente vai se falando então. Deixa eu ver. Ah, Micael, isso. Micael, gostou da palestra? Micael é nosso Muito obrigado. orientando de TCC, é um Opa. produtor agrícola, Olha. Olha só. e está Olha. desenvolvendo o TCC em outra vertente, mas parecida com esta, né, Micael? Maravilha. Que bom. Fernanda também é nossa aluna, maravilha. Gostei de ver os nossos alunos participando. Isso mesmo, né, Micael? Nos encontramos amanhã, hein? Tá ótimo. Então, queridos, vamos continuar em contato, então, tá bom? Obrigado, Maravilha. professora. Certinho, a gente vai se Obrigada. Obrigado, falando. pessoal. E Um abraço. sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite para vocês, Sucesso para gente. todos também. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Isso. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada.